Shiva versus Adão, uma luta que realmente nunca aconteceu, nunca vai acontecer já que um deles morreu, mas os fãs vivem teorizando de como seria esse embate épico. E se vocês quiserem ver mais lutas do Ragnarok, já não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que temos playlists para vocês aqui com a luta do Ragnarok, reviews de capítulos e muitos mais mangás que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vamos começar o vídeo! Desde a segunda rodada do Ragnarok, todos nós percebemos que Adão era para lutar contra Shiva originalmente, mas Deus interferiu que ele entrasse na arena e tomou o seu próprio lugar, e o que surpreendeu até mesmo Heimdall, quem estava com a lista de quem vai lutar na hora de seu anúncio, e teve que mudar tudo de última hora, apresentando o próprio Zeus. E ficamos pensando todo esse tempo, como seria se o Adão realmente tivesse lutado contra o Shiva, quem deveria ter ido contra ele? E por isso vamos iniciar falando sobre o lado da humanidade, o Adão conhecido como pai de todos, sobre como seria isso. Ele protege a humanidade desde sempre com sua força, que pode ser considerada muito grande, por ter quase derrotado o pai do cosmos Zeus, e o mais forte de todos os deuses de Thor de Ragnarok. Essa divindade ganhou o torneio Titã com o seu pai Cronos. Desde o início, o primeiro humano foi dito ser a imagem e semelhança de um deus, e essa pequena frase mudou tudo, fazendo ele ter os olhos do Senhor, podendo copiar não somente os deuses, mas quem ele quisesse. E em certos momentos podia até mesmo usar a habilidade ao mesmo tempo e aperfeiçoar o golpe, tornando ele como se fosse o seu próprio, algo que poderia dar muito trabalho no Shiva com sua força, já que ele poderia mesmo copiar a sua força física ou talvez a sua forma, já que no anime foi apresentado quando ele estava indo para salvar a Eva, que ele estava com garras e escamas na mão daquela lagarta. E também vale ressaltar a grande resistência que Adão teve contra Zeus. Mesmo sendo uma luta um pouco rápida, ele aguentou vários golpes do próprio Zeus em sua forma Adamas, que foram descritos serem mortais para ele, cada um deles. E por isso, eles tinham que ser uma luta bem equilibrada. E alguns fãs acham que Shiva foi salvo por Zeus, quando tomou seu lugar na luta. Mas eu estou aqui para provar que seria uma luta mais justa do que foi a do Zeus. Só que talvez não teria o mesmo impacto de antes, já que desde o início, os deuses tiveram uma vantagem nessa hora, que foi saberem o seu inimigo antes, já que os primeiros a ser representados foram humanos. Só que antes da luta sempre tem um pequeno detalhe no mangá, que nós sabemos que Brunhilde sempre sabe qual o próximo deus que vai lutar antes dele. E sabemos também que Shiva sempre foi confiante em suas lutas. Ele até mesmo falou que deveria ter ido no lugar de Zeus, até depois de ver metade da luta, sabendo do que Adão era capaz. E esse deus é falado por ser da criação e destruição e poderia destruir o mundo em um impulso e criar em outro, podendo também fazer isso com o universo. E para ser o líder de todos os indianos, teve que derrotar 1115 deuses para ficar no topo, e isso inclui o seu melhor amigo, somando ao total 1116. Podemos falar com clareza que Shiva é sim um deus muito poderoso. Uma habilidade que foi mostrada de Shiva durante a sua luta com Raiden é a sua dança especial, que acompanha o ritmo do cosmos, e dito também que ele sozinho pode dançar essa dança. E prever esses movimentos ou acompanhar a sua habilidade não seria uma grande diferença para Adão, já que com seus olhos ele pode copiar a dança e também golpear e desviar do corpo de Shiva. Ou talvez por esse pequeno detalhe dito que ele sozinho pode fazer essa dança, é que ninguém mesmo com os olhos do Senhor pode fazê-la. Mas isso é uma coisa que temos que discutir sozinhos. Porém, o seu ataque máximo é chamado de Tandava Karma, fazendo seu coração acelerar ao máximo, o forçando, e o seu corpo entra como numa combustão, queimando ele e seu oponente com seus golpes. Uma habilidade que pode ser a perdição de Adão, já que mesmo que tenha uma semelhança, o seu corpo não é divino, assim como o do Shiva para aguentar o fogo, se nem mesmo o dele estava queimando durante a luta. E para saber sobre a luta de como eles seriam, devemos analisar cada detalhe das recentes que eles participaram. E a primeira coisa que devemos prestar atenção é quanto tempo eles ficaram lutando. O do Shivas passou 11 minutos aguentando golpes pesados de sumô, perdeu 3 de seus braços e mesmo assim, tendo somente um membro, podia lutar com suas pernas e venceu. Em contrapartida, Adão ficou mais ou menos 6 minutos e teve que aguentar também uma chuva de socos dos Zeus, por ter
recebido tanto, acabou chegando ao seu limite quando caiu uma gota de sangue no seu olho de Deus. E também na hora que perdeu por completo a sua visão, teve que aguentar os golpes em sua forma Adamas, e cego atacou o Deus em sua cabeça, demonstrando inteiramente a resistência dos dois. A única diferença é que Adão pode até mesmo atacar morto, pelo que nós vimos. Mesmo que algumas provas no mangá e do que eu estou falando aqui mostrem que o pai Adão teria mais chances, existem algumas grandes desvantagens que ele pode ter na luta. Uma delas pode ser mencionado como quantidade, por assim dizer, já que mesmo que o humano copie os golpes de Shiva, não é possível que ele do nada cresça mais 2 braços para executar todos os golpes com perfeição. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, Adão não seria capaz de mudar sua forma física. Mas lembrando que isso eu não posso dizer com certeza, somente o próprio autor pode falar se ele muda de forma ou não, ou até mesmo copiar uma arma divina como alguns nossos fãs estavam falando. Mas pelo que vimos, seria realmente uma batalha bem equilibrada, provavelmente por isso que Brunhilde queria colocar o Adão contra o Shiva e não os Zeus, já que as chances dos humanos ganharem é mais alta do que o próprio deus da guerra Ares, que ele mencionou que ele não iria chegar ao ponto de Adão nem mesmo se treinasse por 1000 anos, tendo mais oportunidades do que tinha antes. Porém, a vitória poderia ir, na opinião minha, na direção de Adão ou até mesmo por causa do Shiva, já que ele tem os olhos do Senhor e copiar cada ataque. Porém, o deus possui aquela dança do Tandava Karma, que queima seu corpo todo. E isso é uma decisão para os fãs, já que a luta nunca vai acontecer, já que o fogo do Tandava Karma queimaria tanto ele quanto o Adão, que não tem um corpo divino, tornando difícil assim para os dois lados poderem ganhar. E me digam aí, Valhalla, o que vocês acharam desse novo vídeo e também que fala sobre prováveis lutas do Ragnarok. Se vocês gostaram ou não, deixem nos comentários o que vocês acham e também seus pensamentos e teorias. Estamos aqui para ouvir cada um deles, mesmo que seja uma teoria ainda melhor do que a gente faz, ouviu? E nos vemos no próximo vídeo! Make me feel like